Oi, gente. Hoje eu vim gravar para vocês depois de quase 2 anos, né? Tem 1 ano e 4 meses que eu ganhei o Heitor e eu tô em falta em gravar muitas perguntas, mas eu vou fazer outro vídeo respondendo as perguntas. Hoje eu vim gravar para vocês como que foi o meu último mês de gestação, né? O meu parto, como foi, tudo para vocês eu vou gravar hoje. Último mês eu tinha acabado com 5 para 6 meses, acabou o excesso de saliva que eu tava tendo muito. Tive muito, gente. E de 6 para 7 meses acabou. 5 para 6 meses mais ou menos. Eu não lembro bem a data, mas foi mais ou menos isso. Só que beirando os 9 meses, quando tava chegando os 9 meses, voltou o excesso de saliva, mas não tanto igual eu tinha no começo. Aí eu voltei a vomitar, o último mês eu vomitei, eu tive muito excesso de saliva e para mim ganhar ele eu já estava muito ansiosa. Eu peguei minha licença maternidade 20 dias antes, de tão ansiosa que eu não estava dando conta de trabalhar, porque eu sou motorista de ônibus. Então, assim, eu sentava na cadeira, eu dei muito problema na coluna, então eu sentava e, igual nos meus intervalos, eu não conseguia mais levantar. Para mim, ir no banheiro, eu não conseguia sair do banco. Então, eu peguei antes a minha licença maternidade. Devido a isso, eu não estava aguentando mais trabalhar. E uma semana antes de eu ganhar o Heitor, eu dei umas dores, aí fui no médico, chegou lá, a médica me informou que eu tava com 2 centímetros só de dilatação, então não me internaria. E pelas contas dela, eu tava com 38 semanas. Aí quando deu 39 semanas, eu comecei a sentir umas dorzinhas. Aí voltei no médico, eu tava muito ansiosa para mim ter ele, mas eu não queria ter cesárea. Mas eu estava tão ansiosa e tão passando mal que eu preferia ter cesárea do que ficar esperando. E eu estava muito ansiosa porque já tinha passado quase 20 dias já que eu tinha pegado licença maternidade. Aí fui no médico, eu senti umas dores fortes na coluna e passava e vinha no pé da barriga. Então eu fui no médico. Eu estava ansiosa. Aí o médico me informou que eu ainda estava com 2 centímetros de dilatação, mas se eu quisesse, ele me internaria e fazia cesárea. Só que, porém, ele me perguntou se eu tinha almoçado. Eu falei que tinha, ele falou que então não tinha como fazer cesárea, não tinha como. Aí pediu para me voltar para casa, para me voltar no outro dia, 7 horas da manhã. Aí eu voltei pra casa, aí deu umas meia-noite mais ou menos, eu fui tomar um banho, porque eu comecei a sentir uma dor na coluna, nas costas, aí eu fui tomar banho. Aí quando eu fui tomar o banho, eu senti que saiu alguma coisa. Eles falam tampão, né? Eu não sei o certo, eu sei que saiu, um sangue saiu, aí eu terminei de tomar banho. Falei assim, agora eu não vou, porque eu não tava sentindo dor forte. Senti uma dorzinha e fui tomar um banho, que eu tava incomodada já, não, tava muito incomodada. Aí fui, tomei banho, falei assim, amanhã cedo eu vou. Mas aí eu tava com muito medo de fazer cesárea. Então, nessa hora eu orei muito a Deus e eu acho assim que nessa hora a gente tem que pegar muito com Deus. É só Ele para ajudar a gente na ansiedade, naquele momento ali que você tá do parto, que é muito complicado. Para algumas pessoas é muito normal, muito natural e para outros não. Então, assim, eu orei muito a Deus, pedi Ele muito e falei com Ele que se fosse da vontade dEle, que o Heitor nascesse normal, eu ia chegar lá no hospital e ia estar com mais centímetro de dilatação. Se não fosse, se fosse para ser cesárea, eu não ia estar com nada. Aí fui, dormi, aí deu 6 horas da manhã, tomei um banho e foi eu e meu marido
para maternidade, sem sentir dor nenhuma. Eu fui já com o pensamento de fazer cesárea. Mas assim, todo momento por dentro, orando e pedindo a Deus que fosse normal. Porque eu tenho 2 filhas e elas foram normal. Então assim, minha recuperação foi muito boa. E cesárea, querendo ou não, é mais complicado, né? Eu já tinha feito cirurgia na barriga, então já abriu minha barriga e tal, então eu não queria. Mas aí fui assim mesmo, que eu tava muito ansiosa para ele nascer rápido. Aí fui, chegou lá, eu todo momento orando, pedindo a Deus que fosse feita a vontade dele, não a minha. Que a vontade era ganhar rápido, porque eu tava passando tanto mal, gente, eu passei tanto mal, eu passei 9 meses, eu passei mal. 9 meses eu vomitei, eu vomitava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, tinha vezes que eu levantava para vomitar, eu dormia com um baldinho do lado da minha cama para me cuspir, eu cuspia a noite toda, eu não dormia, tinha vezes que eu acordava, eu até engasgava com tanto excesso de saliva que eu dava na boca, e se eu engolisse, eu vomitava. Então assim, eu tava muito ansiosa para ter o Heitor rápido. Fui, eram umas 6 e poucas, cheguei lá, eram umas 7 e pouca, mais ou menos. Aí tava trocando de plantão, os médicos, e tinha uma mulher na minha frente. Eu lembro direitinho, ela foi na minha frente, ela até falou comigo que eu dela ia ser cesárea. E eu a todo momento eu pedindo a Deus que fosse feita a vontade dele. Aí chegou lá, a mulher conversou comigo e entrou. Nisso eu estava sentada na cadeira. De repente veio uma dor forte, mas muito forte, na minha barriga e na minha coluna. E vinha aquela dor que parecia que passava para frente e ia para trás. Uma dor muito forte. Mas aí veio essa dor. Aí chegou lá na hora de passar no médico. Eu falei com ele. Aí ele olhou e falou assim, olha, você já está com 4 centímetros de dilatação. Aí a gente vai te internar e você vai querer normal ou cesárea? Eu falei assim, eu quero normal, se eu puder eu quero normal. Aí me internou, só que quem fez o meu parto foi uma médica. Aí me internou, assim, eu acho que porque só eu que tava lá, tinha umas cinco mulheres mais ou menos para ganhar, todas queriam cesárea. E na conta do médico eu tava com 39 semanas e 3 dias. No ultrassom que eu fiz eu tava com 38 semanas e 3 dias, uma semana a menos, né? Mas aí me internou. Como eu sabia, eu queria normal, porque eu sabia que eu ia ganhar anestesia, né? Porque da minha última menina, a que tem 10 anos, eu não ganhei, eu senti tudo, foi muito dolorido, mas eu sabia que eu ia ganhar anestesia. Eu até perguntei à médica se ia dar, ela falou que ia, então eu falei, não, eu quero normal. Aí fui normal. Então assim, meu quarto, eu fiquei num quarto sozinho, porque todos queriam cesárea. Então todos foi para uma ala e eu fiquei num quarto sozinho. No meu quarto tinha banheira. A médica me perguntou, conversou comigo se eu queria fazer na banheira, ter o parto na banheira. Eu falei que não. E então assim, foi muito tranquilo. Até essa hora foi muito tranquilo. Mas assim, para vocês terem ideia, até antes de eu ganhar ele, eu vomitava. Eu vomitei muito. Eu ia, tomava banho, porque a gente fica desinquieto. Tomava banho e voltava. Até então não estava sentindo dor. Até que a minha bolsa, eles vieram e romperam a minha bolsa. Aí que eu comecei a sentir dor. Mas aí rompeu minha bolsa meio-dia, porque estava demorando, a dilatação não aumentava. Então deu meio-dia e pouquinho ela veio e rompeu minha bolsa, para ver se aumentava a dilatação. Aí colocou soro, colocou remédio. Aí eu ia, tomava banho e voltava para a cama. E a dor começou a aumentar. Aí por fim ela falou comigo, ó, quando você quiser a anestesia, você me fala. Eu falei, tá bom. E fui segurando e a dor só aumentando. Aí por fim eu já não aguentei mais não. Falei, não, eu quero anestesia. Aí chamaram a médica e vieram o anestesista. Gente, que dor insuportável. Misericórdia, uma dor muito forte.
Aí me deram anestesia, então assim, o parto do Heitor foi muito tranquilo, me deram anestesia, passou umas meia hora mais ou menos da anestesia, meia hora, 1 hora mais ou menos, eu não lembro certo. Aí veio a médica, conversou comigo e tudo. Um detalhe muito bacana que eu achei também, que quando o anestesista estava aplicando anestesia em mim, ficava uma enfermeira segurando minha mão, conversando comigo, sabe? Muito bacana, nossa, me dando um apoio. Nossa, eu assim, pra mim foi essencial esse apoio. Passou, veio a médica, fez meu parto. Foi muito tranquilo, gente, muito tranquilo. Foi um parto natural mesmo, não houve corte. Ela foi conversando comigo, fazia, quando dava tempo fazia, porque como me deu anestesia, eu não sentia nem contração mais. Então, quando endurecia, aí vinha uma enfermeira e falava, agora você faz força. Aí fazia força. Aí ia indo até que o Heitor nasceu. Então, assim, eu ganhei anestesia, era 12h e o Heitor foi nascer 2h05 da tarde. Foi um parto, assim, muito tranquilo. Graças a Deus foi muito tranquilo. Aí ganhei ele. A gente continuou, foi no mesmo quarto que eu fiquei antes, eu ganhei ele, no mesmo quarto, eles têm a cama lá, eles mesmo tiram, monta ela, só desencaixa ela, sabe? E coloca 2 ferros. Aí foi muito tranquilo, muito bacana, assim, me trataram muito bem, eu gostei muito. E aí o Heitor nasceu, foi tudo tranquilo. Depois que ele nasceu com 3 kg, 440, com 48 centímetros, o mesmo tamanho da minha menina que tem 15 anos hoje, né? Vai fazer 16 em maio. O mesmo tamanho dela. E quando a gente ganhou alta no dia 22, no outro dia, e assim, foi muito tranquilo mesmo meu parto, gente. E um conselho que eu dou pra vocês, que nessa hora é orar, pegar com Deus, porque às vezes a gente acha assim, nossa, é muito tranquilo. Para algumas pessoas são tranquilo, para outras não. Tem pessoas que têm diabetes gestacional, tem outros que já têm diabetes, pressão alta. Eu não tive nada disso. O meu mal foi de vomitar muito, de excesso de saliva, essas coisas. Então, o conselho que eu dou para vocês é esse: orar muito e pedir a Deus. Nessa hora é uma hora muito, como se diz, muito lindo, né? Que é um presente de Deus que Ele dá pra gente, que é de poder ter o poder de dar a vida, de sentir aquela vida dentro da gente. Então é uma coisa assim, extraordinária, né? Não se esqueça de dar o seu like, deixar seu joinha aí e fazer os comentários. No próximo vídeo eu vou responder as perguntas, que são muitas, gente. Eu fiquei muito tempo sem gravar, mas agora eu vou voltar a gravar para vocês. Vou mostrar o Heitor, que tem muita gente perguntando que quer ver o Heitor. Vou mostrar o Heitor pra vocês. Meu branquelinho, lindinho demais. Nossa, uma bencinha. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá? No mais, eu agradeço a todos. Mas é isso aí. Obrigadão.